A paz do Senhor, a meus irmãos em Cristo Jesus e a meus amigos, que Deus abençoe a sua vida nesta hora. Eu quero aproveitar este momento, esta oportunidade, este meio de comunicação, para trazer mais um pouco da palavra de Deus, do estudo, daquilo que vem para nos alimentar, que é o estudo da palavra do Senhor. Amém? Eu quero trazer nesta oportunidade, falar um pouco sobre a igreja, o início da igreja ou a igreja primitiva do primeiro século. O que a igreja passou? Quais foram as suas dificuldades? Quais foram as suas perseguições diante da sociedade, diante do mundo em questão que a igreja vivia, que a igreja viveu? De que forma que a igreja suportou e atravessou todas essas adversidades que foram encontradas na sua caminhada, na sua trajetória, até chegar os dias de hoje. Nós somos a Igreja de Cristo, mas nós temos que entender qual foi a origem da igreja e tudo que a igreja passou para chegar até aos nossos dias de hoje. Não foi por um acaso que a palavra de Deus chegou, não foi por um acaso que o evangelho se tornou-se um evangelho conhecido a todas as nações. Não é por acaso que nós somos um povo escolhido de Deus. E também não foi fácil chegar até aqui. O evangelho atravessou inúmeras nações, gerações, e para chegar até os nossos dias. E nós, como igreja, temos também a obrigação de continuar levando a palavra do Senhor. Amém? Quero aqui fazer um rápido resumo daquilo que eu quero trazer para o seu coração nesta oportunidade. Primeiro, as perseguições da igreja ou contra a igreja no primeiro século. Glória a Deus. Nós sabemos que no primeiro século que a igreja foi constituída, dominava o Império Romano. O Império Romano, através dos Césares e dos Augustos. César e Augusto não eram nomes comuns ou nome próprio, mas eram títulos dados aos imperadores romanos da época, distintos em determinada localidade, no sul e no norte. Então dominavam os Césares e os Augustos. Então eram assim denominados os imperadores daquele primeiro século. E nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo, ela nasceu na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi o fundador da igreja. Algumas pessoas falam que quem fundou a igreja foi Pedro, foi Paulo. Não, irmãos. Quem fundou a igreja foi Jesus. A igreja é dele. A igreja é a noiva dele. Ele fundou a igreja para si. Amém? Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele ressuscita ao terceiro dia, ele ainda passa 40 dias junto com o povo. Ou seja, fazendo o quê? Ensinando a igreja, admoestando a igreja, fortalecendo a igreja. E quando ele é assunto aos céus, ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele deixa ali aos apóstolos, aos seus discípulos, que andaram com ele 3 anos e 40 dias, a continuar o legado que o Senhor deixou para que eles pudessem fortalecer a igreja, orar pela igreja, edificar a sua igreja. Glória a Deus. E eu quero aqui trazer alguns problemas que a igreja passou para atravessar gerações. Primeiro dele, o paganismo. O paganismo era a idolatria, a adoração a muitos deuses. Diz a história que o Império Romano é o império que adotou todos os deuses e ainda mais outros deuses ali do Império Babilônico, do Império Persa, do Império Grego. E o Império Romano era um império que havia muitos deuses.
deuses para tudo, né? Deusa do amor, deusa do dinheiro, deusa da fertilidade, Deus para tudo. Então, a igreja, ela enfrentou um paganismo muito forte naquela época, porque a sociedade romana não admitia adorar somente a um Deus, mas eles queriam adorar vários deuses. E o cristianismo, Jesus Cristo nos ensinou a adorar somente a um único Senhor, somente a Ele, não ter outro Deus diante do nosso Senhor. Por quê? Porque ele sabia que a igreja iria enfrentar esse paganismo, essa diversidade de deuses da época, e a igreja precisaria estar forte, fortalecida, para não se deixar levar por esses ventos de doutrinas pagãos que queriam colocar na vida da igreja, dos crentes daquela época, que eles precisariam adorar outros deuses. Só um Deus não era suficiente. Então a igreja teve que enfrentar esse paganismo. A igreja teve, os cristãos tiveram que, de uma forma sábia, de uma forma espiritual, rejeitar esse paganismo e saber lidar com isso para não se deixar contaminar. Então a igreja do primeiro século, conhecida como a igreja primitiva, teve que passar por isso. Outro problema também, o segundo problema que a igreja teve que enfrentar foi o culto ao imperador. O que era isso? Os imperadores romanos se denominavam deuses e eles definiram, decretaram que toda a sociedade deveria adorá-los. Então, aqueles que não se curvassem à imagem do rei, dos imperadores, eles estariam profanando, desrespeitando ali a autoridade máxima daquela comunidade. E os cristãos também padeceram, porque não aceitavam adorar homem algum. Os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente eram lavados e remidos no sangue do Senhor, não aceitaram. Então, por causa dessa falta de reverência, eles tiveram que atravessar essa perseguição. Eles tiveram, por causa disso, que tornar ou começar a se reunir, a cultuar a Deus de forma secreta, porque não eram aceitáveis. Os romanos, eles não aceitavam que outra religião pudesse surgir além das que já existiam. Então, se outra religião surgisse além daquelas que já existiam na época, que já eram muitas, era uma ameaça ao povo romano. Então a igreja teve que usar de estratégia para sobreviver. Como? A igreja passou a ser como uma ramificação do judaísmo. Mas isso também era bem verdade, porque a igreja veio do judaísmo. O nosso Senhor Jesus Cristo era judeu, os apóstolos judeus, e Paulo foi aquele que chegou para fazer uma diferença e levar também o evangelho não somente aos judeus, mas aos gentios, os não judeus. Então, com isso, a igreja passou a sofrer. Por quê? Porque quem não era judeu era cristão, passou a ser perseguido e teve agora que buscar a Deus, se reunir, cultuar em locais secretos, em muitos locais que muitas vezes não era nem próprio para adoração ou para se reunir, às vezes em caverna, às vezes na casa de alguém. Então a igreja, com isso, a igreja passou a ser difamada pela sociedade. A sociedade daquela época, os romanos e até mesmo os judeus que não se converteram ao cristianismo, passou a profanar o nome da igreja. De que forma? Dizendo que a igreja, eles eram imorais. Esses seguidores de Cristo, do cristianismo, eram imorais. Por que eram imorais? Porque eles faziam coisas obscenas. Mas por que eles justificavam isso? Porque Jesus Cristo e os judeus e os apóstolos tinham o costume de saudar com ósculo santo, que seria o beijo no rosto.
Então os homens se saudavam com a paz, mas beijando um no rosto do outro, de uma forma de cumprimentar, de uma forma, uma cultura na época dos judeus. Então eles diziam, eles ficam se beijando, homem com homem ficam se beijando, e isso é uma imoralidade, ou seja, levantando uma calúnia contra a igreja de Cristo. Outra calúnia que a sociedade naquela época levantou em forma de perseguição foi que eles fazem incesto. O que é o incesto? O incesto é o relacionamento íntimo que entre pessoas da família, como pai, com a filha, irmãos, entre irmãos, filho com a mãe, ou seja, um incesto. Eles diziam que se eles são irmãos, se eles se falam que são irmãos, então eles casam-se entre si, e isso é um incesto. Ou seja, mas a igreja chamava, como também hoje nós chamamos os nossos irmãos de irmãos, mas irmãos em Cristo, é irmão espiritual, porque somos filhos do mesmo Pai, fomos criados pelo mesmo Deus, e Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, então somos todos irmãos. Eu sou irmão de todos os meus irmãos, todos os crentes da igreja do Senhor. E eles utilizavam dessa terminologia para dizer que a igreja daquela época praticava um incesto, que era o casamento entre irmãos. Mas isso não é a verdade, isso é uma forma de denegrir a imagem da igreja, uma forma de perseguir. Outra perseguição que eles falavam que era um canibalismo. Por que eles diziam que a igreja era uma igreja canibalista? Porque a igreja tinha a terminologia de dizer, quando nós iremos ceiar, estamos comendo o corpo e o sangue de Cristo. Então, se eu como o corpo e o sangue de alguém, isso é canibalismo. Mas isso é uma terminologia espiritual, é um simbolismo espiritual que Cristo nos ensinou os seus apóstolos, ensinou a igreja, e isso passou e chegou até nós. Então, comer o sangue, beber o sangue e comer o corpo de Cristo é o pão que representa o corpo do Senhor, e o suco da uva que representa o sangue de Cristo, uma forma espiritualizada. Então eles utilizavam dessas terminologias que a igreja usava para levantar calúnia, mentira e defamar a igreja. Com isso, a igreja começou a se afastar. Naquela época, a igreja começou a se afastar da sociedade, começou a ser excluída pela sociedade. A igreja passou a se vestir de forma diferente, não frequentar mais os mesmos lugares que aqueles homens pagãos frequentavam, como festas, orgias, como bebedices, como muitas outras coisas. A igreja foi ficando separada de todas as coisas que a sociedade praticava e achava comum, porque a igreja era um corpo limpo, lavado e remido no sangue do Senhor. Então, quando nós nos afastamos e nos ausentamos dessas coisas do mundo, somos classificados como pessoas que são egoístas ou prepotentes, ou que nos achamos e queremos ser demais ou melhor do que os outros. Não, porque essas coisas do mundo, ela não mais nos atrai, ela não mais convém aos santos. E assim a igreja, ela vivia de uma forma que a sociedade isolou a igreja, porque achava que a igreja não tinha mais participação. Então eles perseguiam a igreja a ponto de começar agora a tirar a vida dos irmãos. As perseguições ocorriam não só em Roma, mas em todos os lugares ali, simultaneamente. Onde havia um cristão, ele era perseguido, ele era preso, ele era levado para ser um mártir, morrer, não porque fez algum crime contra a sociedade, não, mas simplesmente ele era morto por confessar o nome de Cristo. E naquela época, na perseguição no primeiro século, confessar o nome de Cristo era ser uma forma de heresia, era ser um herege,
você estava pregando contra a religião daquela época dos romanos, uma religião pagã, onde deuses e vários deuses batalhavam e beneficiavam a comunidade. E adorar somente um Deus era uma forma de estar ofendendo os outros deuses. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, neste momento, nós, Igreja do Senhor, praticamente passamos um momento de paz. Mas esta paz só foi possível porque os nossos irmãos em Cristo Jesus, os mártires que morreram, que padeceram por amor ao Evangelho, não desistiram da caminhada, não desistiram do seu chamado, não desistiram do propósito de Deus. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus será frustrado, e não foram. Os imperadores não conseguiram frustrar os planos do Senhor, o inimigo não conseguiu frustrar os planos do Senhor. A igreja prevaleceu contra as perseguições, contra as hortes do mal, venceu. O Evangelho atravessou gerações, nos alcançou a mim, alcançou você que está aí me assistindo, ouvindo agora. Você é um fruto daquela luta, você é um fruto daquela vida que padeceu por amor ao Evangelho. Você é um fruto de Jesus Cristo, que ele lá na cruz do Calvário edificou a sua igreja. Ele disse: tu és Pedro para Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, apontando para ele, Jesus, edificará a minha igreja. Não era Pedro que era a rocha. O nome Pedro quer dizer pedra pequena. Ninguém edifica a rocha em cima de uma pedra pequena. Você edifica a casa de Deus em cima de uma pedra grande. O Senhor é a rocha que nós edificamos a nossa casa espiritual. E quando vem os ventos de doutrina, nós não nos deixamos ser levados pelos ventos de doutrina. Que Deus lhe abençoe. Edifique a tua casa espiritual na pessoa de Jesus Cristo. Pode vir os vendavais, assim como veio sobre a igreja primitiva. A igreja de hoje ela tem que se unir. A igreja de hoje tem que esquecer as suas placas denominacionais e tem que se dar as mãos em oração para vencer a todas as adversidades que têm se levantado contra a igreja. Irmãos, virá tempos difíceis, virá tempos terríveis sobre a igreja, e a igreja tem que se unir para orar, para buscar, porque os tempos, o tempo está sendo consumado, já está se findando. Não há mais tempo agora para divisão, para buscar interesse próprio. Os líderes espirituais, os pastores, os ministros devem orar uns pelos outros e buscar cada dia mais a união do povo de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nos alertou: casa dividida não vai subsistir, casa dividida não irá vencer. Aleluia! O exército do Senhor é grande, a igreja do Senhor é forte, porque é o único povo que tem a presença do Espírito Santo, que é a morada dele. Nós somos templo e casa espiritual do Senhor. Então fazemos jus a isso. Valorizemos a presença de Deus nas nossas vidas. Nós somos forte, um povo selecionado, escolhido para vencer. E nós possamos neste momento fazer jus à igreja do Senhor, voltar